convidar para abrir a sua Bíblia, João 3:1. E nós vamos dar início ao nosso culto. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre níveis espirituais. Dá bem-vindo para as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, né? Jennifer, com o Jeff, Glenn Smith, está aqui pela primeira vez. Muito bem-vindo, cada um de vocês. O Steve está aqui pela primeira vez, né, Steve? You are here for the first time? Third. I'm sorry. Mas muito bem-vindo para você que está vindo pela primeira vez, amém? Diz assim a palavra do Senhor em João 3:1. Havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de Deus, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Deixa eu repetir essa parte. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E no 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz algo interessante no 7. Não te admires, ou não te escandalize, se eu te disser, importa-vos nascer de novo. Basicamente, Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, você precisa nascer da água e do Espírito, para você entrar no reino dos céus. E no 8 ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Feche seus olhos para eu ministrar sobre você. Senhor, esse é um dos maiores debates, um dos maiores diálogos teu, Senhor, com qualquer ser humano. Porque se trata da vida eterna, se trata do nascer de novo. Um diálogo, Senhor, tão esclarecedor, tão abençoador. Algo, Senhor, que só pode ser entendido por aquelas pessoas, Senhor, que têm o teu Espírito. Por isso nós te pedimos nessa noite que tu venha falar conosco de maneira especial. De uma maneira, Senhor Jesus, que nós possamos entender, enriquecer o nosso espírito, crescer na nossa alma, crescer como pessoa. Senhor, que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje com um nível a mais, espiritualmente falando. Em nome de Jesus, fala conosco de uma maneira especial. Retira daqui tudo que não convém de ti, ou tudo que não provém de ti. Dá ordem aos teus anjos para trabalhar a nosso favor no dia de hoje. Senhor, nós clamamos pelo teu poder, pois sabemos que tu é Deus que faz proezas. Assim como esse próprio Nicodemos, esse doutor em teologia, na lei, ele diz: olha, tu faz milagres. E nós sabemos que só quem tem Deus pode fazer essas coisas. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje com um tipo de unção assim, para curar, para sarar, para libertar, para salvar, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, pelo teu poder nessa noite. Derrama poder nos céus, mantenha a nossa mente, os nossos olhos fixos em ti, de uma maneira tal, Senhor, que nós possamos não distrair essa noite, mas receber a porção que vem do alto. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Amém? Olha que coisa mais interessante. Esse homem, Nicodemos, nós poderíamos dizer que ele é como se fosse um cartão postal da religiosidade na época de Jesus. Esse homem era um dos principais, ele sabia tudo sobre a lei judaica, sobre a lei mosaica, tudo que tinha a ver com religião, ele tinha doutorado no assunto. Ele era a pessoa. Mas Nicodemos era um homem que tinha muito conhecimento, mas não existia milagres quando ele orava. Ninguém era curado.
Por isso ele procura Jesus. Porque ele fica surpreso com a maneira que Jesus orava. E milagres aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Uma multidão seguia Jesus, mortos eram ressuscitados. E Nicodemos vê tudo aquilo e diz: o que ele tem de especial que nós não temos? Quem ele é? O que ele tem de especial? Que eu que sou doutor na lei, sou um dos principais fariseus, sou um dos principais homens aqui no templo, na igreja, um dos principais pastores, e eu não tenho isso que esse homem tem. Amém? Então Nicodemos, ele decide encontrar Jesus por causa dessa pergunta. Mas Jesus não só responde isso, como ele responde algo mais profundo ainda. Ele diz: Nicodemos, importa que você nasça do Espírito e da água. E Nicodemos era um religioso. Me permita te dizer com toda educação, que às vezes nós viemos na igreja, várias vezes. Às vezes nós nascemos na igreja. Às vezes nós viemos ao culto todos os domingos. E nós ainda não nascemos de novo. Está o exemplo de Nicodemos. Importa-te, Nicodemos, Jesus disse para ele, que você nasça de novo. Ele diz: não te admires, na minha versão, no 7. Em outras versões diz: não se escandalize com o que eu vou te dizer. Mas você, Nicodemos, tem que nascer de novo. E ele diz: como que eu vou nascer de novo, já sendo velho? Como eu volto para o ventre da minha mãe? E Jesus diz: não, os que é nascido da carne é carne, e os que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém. Isso é extraordinário. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Se Jesus viesse hoje, você seria arrebatado? Se você morresse hoje, você teria certeza da vida eterna? Essa é a maior prova. É a evidência de quem nasceu de novo. A evidência de quem nasceu de novo é ter certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Ou você está como Nicodemos, em dúvida? E muitas das vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e não encontramos essa resposta. De vez em quando eu tenho certeza, talvez você poderia estar pensando. De vez em quando eu não tenho certeza. Depende do momento, depende da minha necessidade. Eu tenho necessidade de buscar Deus, de orar. Então eu sinto Ele, nesse momento eu tenho certeza. E de vez em quando eu nem lembro que Deus existe, fico a semana, passo a semana, Deus não existe direito para mim. Só se acontecer alguma coisa triste. Então eu começo a orar e eu sinto Deus. Nessa hora eu tenho certeza da minha salvação. Qual é a convicção que você tem sobre a sua salvação? Basicamente, o nascer de novo que Jesus está dizendo é confessar com a boca e crer no coração. Esse é salvo. E na maioria das vezes nós até confessamos, mas nós não temos essa crença, essa fé que vamos ser arrebatados. Nós até entendemos, mas não compreendemos no nível de salvação. Porque Nicodemos, venhamos e convenhamos, ele já era uma pessoa que conhecia Jesus. Porque senão ele não teria procurado. Ele não teria corrido esse risco. Ele conhecia tudo sobre a Bíblia. Nicodemos estava ali todas as semanas. Nicodemos orava. Nicodemos com certeza ajudava pessoas, porque ele era um dos principais. Aí o assunto, irmã Léia, então, pastor, o assunto é um pouquinho mais profundo do que eu pensei. E é mesmo. Só você pode responder dentro do seu coração aonde você está. E esse é um primeiro nível que eu quero deixar para você hoje. É o nível do nascer de novo. Nós vamos falar de 3. O primeiro nível é esse. Eu preciso nascer de novo no Espírito. Eu preciso morrer para o mundo e nascer para Cristo. Talvez uma das evidências de que você nasceu de novo, falando já do que eu penso, do que eu acho, é você assumir a sua posição como cristão. É você vestir a camisa de Cristo e não importa o que vão pensar de mim. Como diz a música, não estou nem aí, né? Eu vou assumir quem eu sou em Cristo.
Eu vou assumir aquele que morreu por mim. Eu vou assumir a minha posição no cristianismo. Essa é uma evidência. Quando você vê alguém com vergonha, com medo, meio em dúvida, prega de novo, evangeliza, discipula, porque está faltando crer, está faltando confiar para continuar caminhando. Amém? Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, abre aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. É preciso, no segundo nível, deixar para trás todas as coisas. Aceitou Jesus como Salvador pessoal. Entendo que Ele é o Senhor da minha vida, como Nicodemos entendeu. Já nasci de novo, já desci as águas. Agora deixa eu caminhar para o segundo nível. O segundo nível é deixar para trás as velhas coisas, o que me prendia. Se eu não conseguir deixar para trás as velhas coisas, o velho homem, eu não saio do segundo nível. Então você vai fazer uma campanha e Deus não vai ouvir. Então você vai orar pela mesma coisa, anos e anos e anos, e o seu quadro não vai mudar, porque você não passou do segundo nível. E é preciso passar ao segundo nível e ser aprovado. Amém? Olha o que diz 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Aleluia. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento. É preciso crescer. Se eu nasci, tudo que nasce cresce. Amém? Quando nós temos um bebê, né? O bebê nasce, você precisa fazer o quê? Ensinar ele a sentar, ensinar ele a andar, ensinar ele a comer, ensinar ele a pensar, ensinar ele a tomar decisões, para depois ele se tornar um adulto. Quando eu nasço no mundo espiritual, que eu aceitei Jesus, eu tenho que continuar crescendo. Eu não posso parar, porque se eu parar, eu vou atrofiar. Eu vou regredir. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu preciso continuar crescendo. Eu preciso buscar o meu crescimento. E aí você cresce na graça e no conhecimento. De que consiste graça e conhecimento? Oração, conhecimento da Bíblia, da palavra, experiências com o Senhor. Você cresce na graça e no conhecimento, em comunhão com a igreja. Você cresce na graça e no conhecimento, quando você é evangelizado, quando você é discipulado e quando você aprende a servir no reino de Deus. Se faltar uma dessas coisas, você se torna uma pessoa concha, manca, defeituosa, um crente com defeito, porque faltou um ingrediente do crescimento. E aí, para você passar esse segundo nível, você precisa colocar em prática todas essas coisas, porque senão você vai ficar estático no segundo nível. Amém? 2 Coríntios tem vários exemplos de como nós podemos crescer. Em 2 Coríntios 5,17. Não, Colossenses, desculpe, irmãos. Colossenses. Nós já lemos 2 Coríntios. Mas abra a sua Bíblia em Colossenses 3. Nós vamos ler do 3, do 1 em diante. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Quem busca as coisas? Eu e você, né? Então, se eu nasci de novo, se eu passei por esse primeiro nível, o segundo nível, eu busco. O primeiro é de graça, dom gratuito de
Deus para que ninguém tenha vanglória sobre isso. Mas o segundo nível eu busco. Buscar primeiro. Eu preciso buscar, é eu e você. Não adianta ficar sentado e não querer nos esforçar, porque senão você não vai ser aprovado, amém? Buscai as coisas lá do alto. Olha no versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Então eu preciso buscar, eu preciso pensar nas coisas do alto. Quando eu começo a buscar e começo a pensar, então eu começo a sentir diferente. Aí as minhas atitudes pelo mundo será diferente. Isso nós chamamos de transformação. Isso nós chamamos de transformando vidas, que é o nome desse ministério aqui sexta-feira. Amém? Quando eu busco o Senhor, quando eu começo a pensar nas coisas do alto, quando eu começo a buscar o Senhor nessa dimensão, eu começo a sentir diferente. Eu começo a sentir a presença de Deus. Me importa o que Deus pensa sobre mim. Me importa agradar o meu Senhor. E aí eu começo a mudar. Daqui a pouco as minhas atitudes mudam. Amém? Uma mudança que surge de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso descreve o segundo nível. A isso aqui nós chamamos transformação. Então o segundo nível é transformação. O primeiro é eu nascer de novo. O segundo, eu preciso ser transformado. Deixar para trás as velhas coisas e fazer coisas novas. Mas ele continua dizendo algo interessante, dizendo assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrestre. No 5. Então eu nasci de novo, então agora eu estou buscando ao Senhor, então agora eu estou dando prioridade a pensar nas coisas do Senhor, aí o meu sentimento está mudando, a minha atitude está mudando, e agora ele está dizendo: faça morrer a sua natureza terrestre. Não é fácil ser crente, né? Fala sério. Faça morrer a sua natureza ou a sua carne. Aí ele dá alguns exemplos: prostituição, impurezas, paixão, lascívia, desejos malignos, avareza, que é idolatria. E aí no 8 ele diz assim: agora, porém, despojai igualmente de tudo isso, da ira descontrolada, indignação, maldade, maledicência, língua obscena no falar, não mintais aos outros. Grave, né? Então, para eu revestir, para eu passar no segundo nível, eu preciso deixar atrás esse velho homem. Assim que eu passo o segundo, vem uma batalha para eu passar para o terceiro nível, que nós vamos falar com ele, falar sobre ele. Então você vem à igreja, você ora, você faz campanha, você busca o Senhor. Mas se você não buscar essa transformação, Deus não vai te ouvir. Você vai morrer de orar. Você vai fazer campanhas e você vai orar e as pessoas não vão ser curadas. Você vai orar e as pessoas não vão ser libertas. Você vai falar e as pessoas não vão se converter. Porque nem você talvez tenha passado pela primeira etapa. Amém? E eu acho interessante, porque dentro desse segundo nível, no 11 diz, no 10 diz assim: e vos revestido do novo homem, que se refez para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. E ele dá algumas características desse revestivos, desse novo homem. E as características que ele dá, como exemplo, é misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor e perdoai-vos uns aos outros mutualmente. E ele diz mais: buscai o amor, que é o vínculo da perfeição. E ele diz mais: tenha um coração agradecido. Amém? Isso é revestir do novo homem. Ai, irmão, é tanta coisa que eu nem decorei. Talvez você esteja pensando: é tanta coisa que você falou aí para passar no segundo nível, que eu estou com dificuldade, pastor, de até decorar o que é. Mas é simples. Nicodemos procura Jesus. E claramente, Nicodemos precisa se converter. Jesus olha Nicodemos: você tem que nascer de novo. Nascemos na igreja, mas nem sempre somos cristãos.
fazer como Jesus. Não se escandalize, Nicodemos. Não quero que você se escandalize comigo. Mas às vezes nós nascemos na igreja, mas ainda não nos convertemos. Não nascemos no Espírito. Não se escandalize comigo. Muitas das vezes nós vamos na igreja todos os domingos, mas ainda não nascemos de novo. Muitas das vezes cantamos, pregamos e não nascemos de novo. O exemplo disso é Nicodemos. Amém? Um exemplo muito claro. Ele era um dos principais na lei, na época de Jesus, na lei judaica, mosaica, não tinha outro maior do que Nicodemos. Ele era a pessoa que mais entendia sobre isso. Ele tinha um cartão postal, um referencial de um homem de Deus. Nicodemos era a pessoa, o cartão postal. E Jesus disse para ele: não se escandalize. Você precisa nascer de novo. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne. Muitas das vezes nós não passamos o segundo nível, porque pulamos o primeiro. E aí quando chega no segundo, eu não consigo deixar a prostituição. Não consigo deixar a mentira. Não consigo deixar o falar em bico, palavrão, coisas que não se devem. Eu não consigo deixar a indignação. Tudo eu fico indignado, nada serve para mim, nada tá bom, né? Eu vejo defeito em tudo, estou indignado porque eu pulei o primeiro nível. E se eu pular o primeiro nível, eu não passo no segundo. Se eu não for aprovado no segundo, eu não vou para o terceiro. Amém? Amém. O que falta em você para você ser aprovado no segundo nível? Porque Deus tem me dito que essa é uma igreja que vai ter muita cura, vai ter muita libertação. Deus me disse que essa igreja, ela tem um ministério transformando vida, porque Ele ia colocar pessoas aqui cheias do poder de Deus, que essas pessoas cantariam e o inferno se romperia. O inferno bateria de retirada. Deus me disse que ia colocar pessoas aqui dentro que iam orar e pessoas seriam curadas. O que falta para você chegar a esse terceiro nível? O que falta? Talvez falta você perdoar mutualmente, suportar o outro mutualmente. Talvez falta de você tirar o orgulho. Talvez falta em você deixar a avareza, que nós lemos que é como idolatria. Talvez falta em você controlar essa ira descontrolada que te controla. Ninguém pode apertar um botão e aí você abre porta para o diabo entrar. O que falta em você? O que está faltando para você ser aprovado no segundo nível? Amém? Quando ele escreve assim: devemos despir de tudo isso e revestir de misericórdia, revestir de bondade, são características ou evidência de quem nasceu de novo, de quem matou a velha natureza. Quem consegue ter misericórdia? Quem consegue ter bondade? Quem consegue ter longanimidade? Quem consegue colocar o amor como um vínculo, a âncora na sua vida? Quem consegue viver em paz? Mas não é onde eu passo tem uma confusãozinha. Então está faltando paz. Você não vai ser aprovado para o segundo nível. Ô irmã, na minha casa tem muita confusão. Está faltando paz. Que é o revestimento, é a roupa. Pois são as roupas do novo homem. Qual roupa você tem vestido todos os dias? Da ira, da briga, da mentira, da indignação, da avareza. Quais são as roupas que você abre o seu guarda-roupa espiritual e você escolhe para vestir todos os dias? As roupas de alguém que foi aprovado no segundo nível. Chama-se perdão, amor, paz, misericórdia, bondade, graça, longanimidade. São as roupas. Importa que você todos os dias acorde e diga assim: Senhor, eu quero tomar posse do meu guarda-roupa espiritual. E hoje eu vou escolher as roupas que o teu Espírito Santo separou para que eu vista. Porque eu nasci
serve mais para mim. Amém? Então você vai ser aprovado e vai passar para outro nível, o terceiro nível. E nesse terceiro nível, eu quero deixar para você um personagem da noite, que está em Atos 3:1. Atos 3:1. Uma história fantástica. Depois você lê na sua casa, eu vou relatá-la para você. Mas Atos diz que Pedro e João estavam subindo para a oração na hora nona. E quando ele chegou na porta do templo, tinha ali um aleijado, um coxo. E aquele homem estava pedindo esmola. Todo mundo que passava, ele escolheu aquele lugar, porque ali passava muita gente. E com certeza estava dando dinheiro para ele, senão ele não ia lá, né? E ele está ali pedindo a sua esmola. Ele olha para Pedro e João e diz: uma esmola, por favor? E Pedro e João batem a mão no bolso e falam: complicou, não temos dinheiro. E olham um para o outro e dizem: agora, mutualmente, porque crente anda junto, amém, irmão? Crente não anda só. Se você tem essa ideia de ser cristão e viver sozinho, deixa eu te falar, Jesus enviou de 2 em 2. Você está no caminho errado. Amém? Um olha para o outro e diz: vamos fazer alguma coisa. Olhou mutualmente, olha para nós, para mim, para você, olha para Jesus. E ele diz: levanta e anda em nome de Jesus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Eu tenho um guarda-roupa. Eu nasci de novo. Eu tenho misericórdia. Eu tenho uma graça. Levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia não mente. Amém? O homem se levanta. A Bíblia diz que ele se põe nos tornozelos e com dificuldade ele afirma, né, o pezinho dele e põe a andar. Ele entra no templo, louva e agradece a Deus pelo que Deus havia feito na vida dele. Aqui você pode encontrar os 3 níveis. Tem um nível de pessoa que está na porta da graça, na porta da vitória, na porta para algo grande acontecer. Deus abre a porta e a pessoa não consegue passar, porque está aleijado, está preso no segundo nível, não consegue entrar. E Deus fala: mas eu já liberei essa bênção. Senhor, outra campanha, estou orando por isso, tu não libera. Mas eu já liberei, a porta está aberta e você está coxo, está aleijado, não consegue passar. Essa é a posição desse homem. Ali dentro da igreja tinha outras pessoas. Era um momento de oração. As pessoas que estavam lá dentro, elas já tinham passado desse nível, desse coxo. Elas já estavam no momento de refazer o seu guarda-roupa, de retirar aquelas coisas velhas e colocar coisas novas. Elas já estavam na luta pelo segundo nível. Já Pedro e João estavam no terceiro nível, o nível do milagre, o nível que você fala e as pessoas se convertem, o nível que você ora e pessoas são libertas, o nível de Daniel de orar e os céus abrir, o nível de José do Egito, que a Bíblia diz que até na cadeia quando ele ia, a bênção ia atrás dele. Por onde ele passava, a bênção do Senhor acompanhava ele. Um nível espiritual extraordinário. Era o nível de Pedro e João, até a sombra deles Deus usava para curar pessoas. E esse nível espiritual, irmão, não é balela, é da Bíblia, é para mim e para você. Amém? Porque a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: se creres milagres maior do que eu fiz, tu farás. Se creres, verás tu a glória de Deus. É possível eu e você passar para o terceiro nível. Amém? Mas eu preciso passar pelo primeiro nível. Eu preciso aceitar Jesus de verdade. Está pronto para viver e morrer por Ele. Eu preciso descer as águas. Aquele que é nascido da água do Espírito. Eu preciso passar pelo segundo nível. Deixar a prostituição, deixar a mentira, deixar o orgulho, deixar o falar iniquamente, deixar a avareza. Eu preciso deixar a falta de perdão. Senão você não vai ser aprovado. O terceiro nível.
Você precisa ser aprovado ao terceiro nível, porque esse é o chamado de Deus para a minha e para a sua vida. E quando você chega no terceiro nível, tem algumas ramificações, né? Para mim crescer, eu preciso da graça e do conhecimento. É o que nós lemos em Pedro, não é? Então, para eu crescer, eu preciso de oração, palavra, comunhão com os irmãos. Eu preciso de evangelização, discipulado e serviço. Quando eu chego no terceiro nível, é o nível de servir. Eu já não estou mais recebendo, porque agora eu cresci. Eu já penso, eu já tomo decisões. Eu já sou um adulto na fé. Já não sou um bebezinho. Porque já estou no terceiro nível. Já fui aprovado por Deus. Aí sabe o que acontece no terceiro nível? Que eu começo a servir. Deus separa uns para ensinar, outros para pregar, outros para cantar, outros para evangelizar, outros para fazer missões. E Deus vai separando cada um para servir nessa grande empresa de Deus aqui na terra. E aí, quando Deus separa as pessoas para servir, uns para reinado, outros para ser pastor, uns para sacerdócio, muitas pessoas caem do terceiro nível para o segundo nível de novo. E essa queda é triste. Sabe como ela acontece? É quando Deus te dá uma coisa e você deixa que a avareza e o orgulho toma conta de você. E aí você está no terceiro nível servindo, mas você quer o lugar do outro. Você não sabe para que Deus chamou o outro. Você não tem noção do que aquela pessoa fez, do que ela orou, do quanto que ela jejuou, do quanto que ela buscou, de como está o guarda-roupa dessa pessoa espiritual, né? Do tanto que ela já transformou o guarda-roupa dela. Quantas coisas velhas já foram tiradas? Qual a razão que Deus colocou o Billy Graham? Billy Graham é o homem que chegou ao terceiro nível. Amém? Por que Deus separou aquele cantor para cantar e multidões ouvir? Não é porque a pessoa é boa, acredita em mim. Não é porque a pessoa tem uma boa voz. Tudo isso ajuda, mas não é isso que leva um crente a um local. Por que alguns pastores enchem multidões, se convertem como o Billy Graham? Acredite em mim, não é porque tem uma voz bonita. Ajuda, mas não é por causa disso. Não é porque a pessoa é eloquente. Não é por causa disso. É a unção de Deus sobre a pessoa. É o guarda-roupa da pessoa. É porque a pessoa já foi aprovado no primeiro nível, no segundo nível, está no terceiro. Eu preciso tomar cuidado com o nível, doutor. Quem está no terceiro nível corre um grande risco de cair. Porque daí Satanás vem com força. Você é tentado em todas as áreas. Para voltar para o segundo nível. E esse é um nível, irmão. Eu quero te dar um exemplo de Saul e Davi. De Samuel e Davi. Samuel e Saul. Né? A Bíblia diz que Deus aparece para Samuel. E diz Samuel. Terceira vez ele diz, eis-me aqui. Ele teve um chamado. Ele foi separado desde o ventre. Deus enviou ele para ser treinado ali dentro. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, não quiseram a benção deles. Mas Samuel agarrou. Ele agarrou a benção dele. Ele foi criado como filho adotivo. Os filhos originais só fizeram o que não devia, não foram aprovados no segundo nível. Se é que foi no primeiro, né? Porque eles aprontavam demais. A Bíblia diz que eles pegavam poções que não eram deles. Eles prostituíam, eles não foram aprovados. Primeiro nome da lista que é prostituição. Eles pegavam as menininhas na porta da igreja e ficavam de beijinho, de conversinha com elas. Hofni e Finéias. E Deus separa Samuel, coloca unção sobre Samuel. Samuel é o pastor daquele lugar, ele é o profeta, ele é o sacerdócio colocado por Deus e levanta o outro para o reinado. O outro que é o lugar dele. O outro decide ser pastor do lugar dele. E Deus olha dos céus e diz, olha, hoje mesmo rasgarei dele seu reinado. E rasgou mesmo. O pouco que Saul tinha, ele perdeu. Que era o reinado. Deus levantou o outro e colocou no lugar que foi Davi. Então, às vezes, nós estamos no terceiro nível e precisamos ter cuidado. O que nós estamos fazendo? É uma responsabilidade muito grande para quem serve. E você pode dizer, irmã, eu não estou no púlpito servindo.
mas às vezes está servindo a sua casa. Talvez você esteja servindo no seu trabalho. Talvez você está servindo com seus amigos, seus familiares. Você já está no terceiro nível, servindo a sua família. Que esse é o principal ministério do crente. E ali, muitas das vezes, muitas pessoas caem. Amém? Jesus foi passado por testes e provas. E ele não caiu. Ele ficou firme ali. Jesus chegou ao terceiro nível, claro. E Jesus conseguiu manter o terceiro nível. E ainda assim, irmã, lá então tá, eu estou no terceiro nível, mas infelizmente eu dei uma descida. O que eu faço? Hoje é noite de você dizer, Senhor, me perdoa. Derrama sobre mim a tua graça. Me devolve a minha unção. Devolve quem eu era. Antigamente eu orava e as pessoas, Senhor Jesus, me escutavam. Ela se convertia. Antigamente, Senhor, eu tinha condição de dar conselhos. Senhor, antigamente eu orava e as pessoas eram curadas. Eu não vejo mais isso. Eu não vejo mais essa unção sobre a minha vida quando eu ministro. Você pode voltar. Amém? Você pode voltar. Hoje é noite de você falar, Senhor, eu quero descer o nível de novo. Me ajuda a ser aprovado. Eu quero passar para o terceiro nível. Amém? Eu quero te chamar daqui a pouco à frente para a gente estar orando. Mas essa palavra falou muito comigo. Falou muito comigo, porque a gente cria às vezes os nossos filhos dentro da igreja e automaticamente você acredita que as crianças, de tanto te ouvir falar de Deus, de tanto te levar na igreja, de tanto você pregar para eles, que automaticamente eles já aceitaram Jesus, porque muitas das vezes, eu mesmo levo os meus filhos a confessar Jesus. Na igreja, na salinha, a gente leva as crianças a confessar Jesus, mas elas não tiveram experiências com o Senhor. E na maioria das vezes, elas não se converteram aqui dentro, de dentro para fora, elas se converteram da boca para fora. E isso é grave. Nicodemos é um exemplo claro. Amém? Quem poderia olhar para Nicodemos, um doutor da lei, um grande, principal pastor ali dentro, e dizer, esse homem tem que nascer de novo? Se ele tem que nascer de novo, e eu? Imagina as ovelhas de Nicodemos. Por isso que Jesus diz, Nicodemos, você não se escandalize com o que eu vou te dizer. Mas olha para dentro de você. Você que é uma Nicodema, um Nicodemo de nascença, olha para dentro de você, é salvo. Se Jesus vier hoje, você vai ser arrebatado? Se você morrer hoje, você tem a vida eterna? Você tem certeza disso? Enquanto você não tiver certeza disso, você não passou para o segundo nível. Passou para o segundo nível, irmã, a luta está grande. Tento deixar a prostituição, mas não consigo. Tento deixar a mentira, mas não consigo. Tento deixar a ira, mas não consigo. Fale uniquemente. Não tem um controle. Tem um problema de avareza. Tem um problema para perdoar. Tem um problema para amar. Falta paz por onde eu passo. O amor não é o vínculo da minha vida cristã. Não é a minha âncora. Está faltando alguma coisa. E se você não for aprovado, você não vai passar para o terceiro nível. Você gostaria de ser aprovado? Amém? Você gostaria de passar para o terceiro nível? Hoje é noite de você orar e dizer, Senhor, eu quero orar e fazer a diferença. Senhor Jesus, eu quero orar e fazer a diferença. Eu quero, por onde eu passar, fazer como Paulo, como Pedro e João. Orar e fazer a diferença. Orar e as pessoas sendo curadas, serem libertas, serem salvas. Para isso que Deus te chamou. Eu quero trabalhar no reino. Trabalhar no reino não é só aqui no púlpito de uma igreja. Mas é onde você está. No seu trabalho, na sua casa, na sua família. Amém? Você pode exercer o terceiro nível. Para onde você vai? Amém?